Valeu, torcedor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Te inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, porque nós vamos falar sobre situações bem importantes. A primeira delas, a apresentação de Braithwaite. É Braithwaite ou Bright White. Tu vai decidir como tu vai chamar o cara, tá? Ele tá tranquilo, ele tá feliz, ele tá realizando um desejo que ele tinha de atuar no Brasil, futebol brasileiro e tal. Nós vamos falar sobre a entrevista da apresentação do jogador, mas ó, ele tá tranquilão quanto ao nome dele, quanto o pessoal chama o nome dele. É Bright White, é Braithwaite, é Braithwaite. Então tu escolhe como tu vai chamar o nosso novo centroavante aí, o Bright White. Vou chamar de Bright White, que é mais fácil e a gente já tá mais acostumado. Bom, foi anunciado hoje pela manhã pelo vice de futebol Antônio Brum, vai usar a camisa número 22 aqui no Tricolor, o mesmo número que ele já usava lá no Espanhol, tá? Ele disse que tem um amor muito grande pelo Brasil desde pequeno, o pai dele já fez ele admirar os jogadores brasileiros e com isso ele acabou pegando essa inspiração no nosso futebol. Ele disse que muita gente não entendeu a decisão dele acabar vir jogando aqui no Brasil, o pessoal na Europa, um jogador que até então tinha, né, ainda um futuro na Europa, então o pessoal começou a pensar, pô, por que ele vai pro Brasil? Por que o Brasil, né? O caminho normal, geralmente, a pessoa sai daqui para ir para lá e ele tá saindo de lá para vir para cá. E ele disse que foi uma decisão que ele tomou por paixão. Ele gostaria de jogar no Brasil, ele tinha essa questão de atuar aqui no futebol brasileiro, tá? Ele disse que não está aqui por férias, tá? E sim quer ganhar títulos e marcar gols. Aqui ele já ganhou torcedor, tá? Aqui ele ganhou torcedor, quer marcar gols e ganhar títulos. Legal, tomara que consiga fazer isso dentro de campo. Tomara, tá? Ele disse que admira muito o Suárez, mas são pessoas diferentes. É claro que ele acabou afastando essa coisa da comparação com o Suárez. Ele sabe o que o Suárez foi aqui no Grêmio, o que ele representou para o torcedor, o que ele fez aqui no Grêmio. E ele demonstra ser um cara que ele estudou muito o momento do Grêmio, o momento do lugar onde ele moraria. Tá? Ele conhece o futebol brasileiro, ele tem essa admiração pelo nosso futebol, mas ele sabe também de como é a reação do torcedor, ele sabe do amor do torcedor tricolor pelo Grêmio, ele sabia da situação que nós enfrentamos aqui com as enchentes, e ele chegou a dizer isso, comentar isso na entrevista, que ele tá vindo para cá para tentar dar alegria a essas pessoas que sofreram tanto. Então ele chega aqui sabendo da real situação, ele estudou realmente o que aconteceu aqui, tá? Ele estudou realmente todo o ambiente que ele encontraria vindo aqui pro Grêmio. E eu achei legal essa dedicação do jogador. Um ponto importante da entrevista dele que eu achei assim, ó, talvez a frase que mais vai repercutir e já está repercutindo, é quando ele diz assim, ó, abre aspas aí pra falar dele, tá? Sou goleador, perdão. Gols são a minha comida. Agora venho de férias e estou com muita fome. Quando estou na área, preciso comer, disse ali o Bright White. A fala dele é forte, né? O cara tá com vontade, pelo menos é o que demonstra. Assina um contrato de 2 anos, como nós já vínhamos comentando por aqui, um contrato até metade de 2026. O Grêmio acredita que o nome dele possa sair no bid até o final desta sexta-feira, mas como o site da CBF continua em manutenção, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, pode ser que o site tenha voltado e o nome dele já tenha sido colocado lá no bid, mas como o Grêmio não tem acesso, assim como nós também não temos, não tem como a gente saber se ele fica disponível ou não. Mesmo que ficasse disponível, ele não joga no final de semana contra o Atlético Paranaense, é um jogador que precisa de ritmo, tá voltando de férias, como ele mesmo disse. Então, por ser gramado sintético, ele será poupado dessa partida, deve viajar, mas não jogar. Então, o próprio vice de futebol Antônio Brum disse que não tem essa pressa, essa coisa para ele poder jogar. A ideia era que ele ficasse à disposição na terça-feira, até para ele poder jogar, poderia jogar, no caso, contra o Corinthians na quarta-feira. Como não ficou, então o Grêmio não tem pressa, tem toda a semana de trabalho ainda, e aí ele estreia contra o Cuiabá no final de semana que vem, tá? Gente, nessa coletiva do Bright White, ou Braithwaite, ele sai, fica o Antônio Brum, e aí ele responde questões importantes, questões que vira e mexe a gente começa a discutir aqui no canal, vocês começam a me perguntar, e muitas vezes a gente não tem as respostas, porque a gente não sabe tudo, a gente tenta saber o máximo que pode, mas tudo é impossível. Bom, confirmações então, a primeira delas: vender é inevitável. O Grêmio vai ter que vender para fechar o fluxo de caixa. Isso aqui não é nenhuma novidade, nós já falamos diversas vezes sobre isso aqui, mas o Brum, ele tranquilizou o torcedor dizendo o seguinte: o Grêmio tem que vender? Tem. O Grêmio vai vender um jogador que possa desequilibrar ou enfraquecer a equipe? Não.
Não é essa a ideia. O Grêmio vai vender jogadores, mas terá muito cuidado, ou jogador, para não enfraquecer o elenco. A ideia é ter um elenco forte. Forte para as 3 competições, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Não vão torrar ativos também. O Grêmio precisa vender? Precisa, mas não vai entregar os seus ativos por qualquer preço só pela necessidade. Bom, aqui nós já temos um ponto importante. A busca por lateral esquerdo é outra questão que vocês me perguntam bastante. Não fala sobre posições, discute, claro, sobre a questão de contratações com a comissão técnica, mas a janela do Grêmio ela ainda pode não ter encerrado. O Grêmio continua atento na janela de transferências, modificações vão acontecer na janela, clubes daqui a pouco vão se desfazer de um jogador ou outro, vão contratar, alguém pode sobrar e o Grêmio está atento a essas movimentações. Não falou sobre especificamente esta posição e falou sobre, sim, Alexandro. O Grêmio buscou informações sobre o Alexandro, confirmando a informação que a gente já tinha trabalhado aqui, que o Grêmio consultou sim a situação do Alexandro. Mas é um jogador que não tem condições. É um jogador que, pelo padrão, segue na Europa. Foi assim que o Bruno definiu. É um jogador que, por óbvio, tem a sua qualidade e tudo mais, mas hoje é inviável essa contratação por parte do Grêmio. Outro jogador que foi comentado nominalmente foi Michael. É claro que esse assunto não poderia ficar de fora. O Bruno disse que o Grêmio está sempre de portas abertas para o Michael. A comissão técnica adora o Michael, o Renato, né, especificamente. A direção também gosta muito do Michael, mas é um jogador que, pelos valores que estão sendo colocados e publicados, não tem condição nenhuma, é praticamente impossível do Grêmio fazer essa contratação. E aí ele fala que não só o Grêmio, mas talvez maior parte dos clubes brasileiros não teriam essa condição de contratar o Michael. Então o Michael, por esses valores principalmente, risca aí da tua listinha, porque o Grêmio não deve fazer esse movimento, tá? Outro ponto importante é aqui sobre competições que eu falei agora há pouco. O Grêmio vai brigar por todas as competições. A ideia de reforçar a equipe era justamente essa. Ele acredita que a janela do Grêmio foi muito boa, reforçou o sistema defensivo com 2 contratações, no caso Gemerson e Rodrigo Caio. Nem vou entrar em discussão de Rodrigo Caio, mas a ideia era reforçar e conseguiu reforçar na opinião dele. Trouxe jogadores e opções para o Renato no ataque. Enfim, eles acreditam que fizeram uma boa janela e o Grêmio tem a ideia de brigar por todas as competições. É claro que haverá um planejamento, assim como deve já acontecer no final de semana, o Grêmio preservando alguns jogadores titulares por conta da sequência e também por serem um gramado sintético, mas também por ter um jogo decisivo na próxima quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Grêmio vai olhar para todas as competições e a ideia de reforçar e entregar um grupo mais forte para o Renato era justamente nesta situação. Para nós encerrarmos, meus amigos, vamos falar sobre Rodrigo Caio e o treino de hoje pela manhã, tá? O Rodrigo Caio voltou a treinar hoje pela manhã, a gente consegue ver nas imagens aí que ele treinou com bola, inclusive, está recuperado, aparentemente não sente dores, né? Ele que vinha se recuperando de uma pancada sofrida em um treinamento e não deve voltar para o jogo contra o Atlético Paranaense, até porque ele está voltando de lesão e como é grama sintética, aquela história toda que os amigos já conhecem, o Rodrigo Caio não deve ficar à disposição para esse confronto ainda, mas deve viajar, até por óbvio o Grêmio não deve voltar aqui para o Rio Grande do Sul, então ele estará junto com a delegação. Outro ponto importante aqui, tá? O Grêmio tem até o dia 9 para enviar a lista de trocas de jogadores à Conmebol. O Grêmio tem direito a trocar 5 nomes daquela lista de 48 que enviou lá no finalzinho de março. Os 5 nomes até o momento mais cotados para entrarem nesta lista, das 8 contratações que o Grêmio fez nesta janela de transferências, são Gemerson, Arezzo, Braithwaite ou Braithwaite, como tu vai escolher, Edenilson e sobra uma 5ª vaga. Uma 5ª vaga que está sendo disputada por Monsalve, por Aravena e Rafael Cabral. Só que o detalhe mais importante da possibilidade de Rafael Cabral. O Rafael Cabral, a Libertadores, ela te dá a opção de tu trocar um goleiro quando o teu goleiro sofre uma lesão comprovadamente que o impede de jogar e ter sequência. Ou seja, o Grêmio até poderia queimar essa 5ª troca aí, colocando o Rafael Cabral e tirando o Kaique, mas seria por uma escolha do treinador, do Renato, de ter um jogador mais experiente na reserva. Pela questão toda, né, pela
pelo regramento no geral, o Grêmio não precisaria abrir mão dessa quinta vaga só para colocar o Rafael Cabral. Caso acontecesse uma lesão mais grave, ou o Marquezinho ou o Kaique não pudessem mais jogar, o Grêmio poderia excepcionalmente fazer essa troca ali adiante. Vamos acompanhar para ver o que acontece. Diogo, mas e o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio tá sobrando legal nessa possibilidade. A não ser que ele engate aí uma sequência muito boa, o que não deve acontecer, até porque o dia 9 já é na semana que vem, o jogador deve ficar fora dessa lista, pelo menos nesse momento é o que se fala nos bastidores, tá? Bom, essa lista ela vale para essas 5 trocas, perdão, ela vale para os próximos confrontos contra o Fluminense, né? Afinal de contas são 2 jogos. Nas quartas de finais o Grêmio pode fazer mais 3 trocas para valer na sequência ali da competição. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.